Olá, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao risco de rolo de massas, maçã e flor do campo. Vou dividir o vídeo para que não fique muito longo, pintando então as folhas que estão por baixo da maçã e depois as maçãs que estão por cima do rolo. Vamos começar então pelas folhas de maçã. Vou passar clareador preenchendo toda a folha de maçã. O clareador tá com alguns pedaços, né? Ela talhou. Agora com o verde folha, eu vou preencher toda a folha com o verde folha. Agora que já preenchi, vamos fazer as pétalas da folha. Eu usei um pouquinho de vermelho. E agora com o verde oliva, eu vou fazer as pétalas da folha. Como se eu estivesse fazendo um ponto, uma vírgula, só que tamanhos médios. O movimento, vira o pincel. Passar em todas que eu peguei muita tinta, agora dou uma esfumada, trazendo para o meio as vírgulas, né? Trazendo este risco para o meio. Coloco tinta no pincel, mais de um lado do que nela completo, tiro o excesso e passo aqui que eu quero um pouquinho mais escuro. Do outro lado, com a tinta para fora do risco, eu vou fazer a mesma coisa. Eu faço as vírgulas, contorno, e não tá aparecendo direito porque são cores escuras sobre cores escuras. Então, depois eu vou passar uma cor para ela ficar bem definida. Passo em toda e aí já vou esfumando, fazendo uma sombra, porque essa tá por debaixo da outra folha. Agora, com um pouquinho de branco, uma esquinha de nada, eu vou fazer a mesma coisa nessa parte que é mais escura. Só levezinhos de branco mesmo, só para dar uma iluminada e definir a pétala. Aí já deu uma diferença, né? Já tá dando para ver as pétalas. Faço a mesma coisa do outro lado. Somente nas duas aqui, porque onde tá mais escuro, as outras deixo com o verde mesmo. Limpo o pincel. E vou fazer o risco do meio. Agora, colocando os riscos, encontrando com os outros que eu havia puxado pro meio. Uma leve esfumadinha e tá pronta a nossa primeira folha. Vou passar clareador nessa também. Vou preencher com verde folha. Depois, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira com o verde oliva. Observe que eu puxo para cima, para fazer bem fininha a vírgula, a ponta da folha. E eu pego no meio de cada vírgula, no meio de cada pétala e faço a outra. Não faço tudo reto. Viro a tinta, o pincel e faço a mesma coisa do outro lado. Pego no meio dessa, desço para o meio da folha. Pego no meio dessa
e desço para o meio da folha, sempre pegando no meio de cada pétala. Vou terminar todas as folhas e volto para a gente fazer a maçã. Já fiz uma e agora eu vou fazer uma aqui junto com vocês. Nessas viradinhas eu vou preencher com amarelo ouro, sem clareador, esta parte da maçã. Estico, varro bem a tinta para cobrir toda a parte do pano. Vou fazer aqui na parte de cima desta forma. Alguns lugares eu não vou passar o amarelo, porque eu quero ela bem vermelhinha, e na parte que eu pus o amarelo vai ficar assim parecendo laranja. Um vermelho mais claro, né? Espalhei bastante a tinta e agora com o vermelho tomate eu vou fazer os movimentos e o formato da maçã. Peguei aqui numa parte, puxei para lá. E agora peguei no meio e puxei também para o lado direito. Agora vamos fazer a mesma coisa com mais duas para o lado esquerdo. Vou puxando aqui a tinta, porque essa parte aqui eu quero bem vermelha, não muito riscada aqui. E assim ela vai se transformando, né, em uma maçã. Com essas pinceladas. A maçã, ela tem um processo de bastante pincelada para poder dar ela volume. Então, a gente vai desenhando ela com a tinta e dando volume e forma para ela. E venho passando a tinta e puxando e deixando alguns lugares riscados. Agora eu venho com a tinta puxando da onde eu comecei para dentro desse espaço aqui, né? Tipo um Vzinho, né? E vou preenchendo, observando o movimento do pincel, a gente vai dando forma à maçã. Então, contorno e dou uma esfumada, uma varridinha para dentro. Contorno e subo com o pincel e volto espalhando a tinta. Contorno e aqui eu vou fazer o movimento arredondado para o lado esquerdo. Fazendo os riscos para o lado esquerdo. Aqui eu vou fazer os riscos, preencher bem essa parte, espalhar a tinta, para que não fique, né, espaço claro, nem faltando tinta no tecido. Essa parte eu arredondo para o lado direito e no meio eu faço os riscos retos, desencontrados com os que eu fiz de cima para baixo. Venho riscando, deixando algumas luzes de amarelo. E preenchendo bem a trama do tecido. Já tá dando aí uma forma de maçã, né?
Alguns eu encontro um com o outro, para que ela fique bem gordinha, bem rochuchuda, saborosa. Preenchendo, deixando ela mais vermelha, né? Eu vou usar o púrpura depois para fazer uma leve sombra, profundidade, porque a outra eu fiz com vinho, achei que ela ficou muito madura. Então a gente pode usar o púrpura ou o vermelho profundo. E devagar ela vai se transformando numa maçã. E agora com o púrpura eu vou passar a tinta e fazer movimentos de descer e subir, rebolando o pincel para dar esse volume aqui, essa profundidade. Um pouquinho aqui. Aqui também. Só um pouco para ela ficar mais gordinha, mais rechuchuda. Cor de sombra que estamos usando é o púrpura. Agora com o pincel menor, número 4, número 2, vamos fazer com a cor sépia o cabinho da maçã. Ele fica mais redondinho embaixo. Na verdade, eu puxo de um lado e do outro, preencho aqui, que já tá o risco, e faço com um nadinha de branco e um pincel número 2. A luz que deixa mais definido aí o trabalho. Já ia me esquecendo de mostrar para vocês como eu fiz o risco aí. Cresci ele, né, porque ele era menor, podendo esticar um pouquinho mais com o caramelo e um pouquinho de marrom, podendo ir até mais lá na frente esse risco do meio, porque a madeira não é lisa, ela tem algumas marcas e eu estou fazendo essas marcas. Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!